O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estava seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos sacerdotes, caríssimo diácono, amados irmãos e irmãs, Deus chamou o mundo à existência e não existe outro senão Ele, fonte e origem de tudo que existe e de tudo que foi criado, porque Ele chamou à existência todas as coisas. E depois de Ele ter criado tudo, chamou o homem, tomando do barro da terra, soprou sobre ele e colocou ele em um jardim. E todos os dias Deus conversava com o homem, até o dia em que esse homem, ouvindo o inimigo de Deus e dos homens, peca, rompe a unidade com Deus. Mas Deus não rompe a unidade conosco. Ele continua num caminho de salvação para este homem, para esta mulher, estabelecendo já a vitória sobre o mal. Não é o mal que nos vence, é nós que vencemos ele. Porque se nós não vencemos ele, vencidos por ele seremos e nos perderemos. Então, em toda a história da salvação, é sempre Deus quem toma a iniciativa. Não é o homem que procura Deus, como alguns dizem, né? Que nós é que criamos Deus, nós criamos a religião. Não, sempre foi Deus quem tomou a iniciativa. Sempre foi Ele que veio ao nosso encontro. E para falar a nós, Ele usa de homens e de mulheres também, para nos comunicar, para nos transmitir a sua palavra na nossa linguagem. Tanto é que Ele mandou o seu próprio Filho para nos falar, para nos conduzir de volta à sua casa. E como se dá isso? O chamado. Samuel estava no templo, porque é aquele menino que a mãe não podia ter filho, foi pedir a Deus, e Deus concedeu o filho a ela consagrou o filho a Deus, e ele foi para o santuário junto com o profeta, para ficar lá, porque ele foi consagrado a Deus. E ele vivia lá, e Deus chama ele não identifica a voz de Deus. E chamou 3 vezes, e ele não percebeu, se não fosse Eli dizer para ele: olha, quando eu chamar de novo, diga: fala, Senhor, que teu servo escuta. Porque a única forma de um profeta poder falar o que Deus tem a dizer é escutando ele. E é o que Samuel faz na 4ª chamada que Deus faz a ele.
E ele responde: fala, Senhor, que teu servo escuta. E a partir desse momento se estabelece entre Deus e Samuel uma unidade, um diálogo entre duas pessoas, onde Samuel, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo o querer de Deus, começa a falar ao povo e a conduzir o povo dele, que não estava num período que ia começar a monarquia em Israel, um período bem difícil, onde o povo queria ter um rei, como todos os povos tinham um rei. E durante toda a caminhada do povo, Deus foi chamando pessoas. E quando ele enviou o seu filho, ele fez a mesma coisa, chamou os discípulos. João, o precursor, o apresenta aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus era aquele animalzinho que era oferecido no templo em reparação dos pecados do povo. E João aponta aquele homem para os discípulos dizendo: esse é o Messias esperado, aquele que veio para redimir, tirar as pessoas do domínio do pecado para entrar no domínio da graça, da intimidade com Deus. E cada um deles vai dando resposta. André, que é um que vai chamar Pedro, faz a experiência. É interessante nós olharmos alguns detalhes desse evangelho, é que eles seguem Jesus e Jesus percebe que ele está seguindo e faz uma provocação: o que vocês estão procurando? E eles dizem: mestre, onde moras? Esse onde moras não é a casa de Jesus, né? Com Maria e José, que já devia ter partido nesse tempo, mas era o próprio Jesus. A casa é a pessoa. Você quer conhecer uma pessoa, vai na casa dela. Ali você sabe se ela é organizada, bagunçada, atrapalhada, né? Ali ela se revela. E conhecer Jesus quer dizer, onde moras quer dizer, quem és tu? Eu quero conhecer a ti. E nesse conhecer-se, se faz comunhão, se faz unidade, se faz ligação com Jesus. E nesse sentido, Jesus chama os discípulos e os forma. Inclusive a Pedro ele dá uma palavra já profética para ele. Quem vai ser Pedro? Tu és Simão, filho de João? De agora em diante vai se chamar Cefas, que quer dizer pedra. Quer dizer algo firme, consistente, né? Sólido, seguro. Porque a nossa fé não é uma fé etérea e nem diluída. A nossa fé ela é íntegra. Ela está ligada profundamente àquele que nos comunicou a graça, que é Deus. Então não há para ter o que temer a respeito da nossa fé. O que Deus falou para nós é o que Deus é. E quem entra na intimidade dele não tem dúvida nenhuma e não se assusta com nada que possa surgir de dúvida ou de questionamento. Ao contrário, quem está sobre a rocha está seguro. Quem crê em Deus, quem está na intimidade dele, não há o que temer, mas sim está seguro. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a comunidade cristã vai tomando consciência também da sua unidade com Cristo. E o apóstolo, na segunda leitura, nos coloca de uma maneira bem clara, bem límpida, para nós não termos dúvida nenhuma de que ligação eu e você temos com Jesus e com a igreja e com Deus, que faz nós vivermos nesse mundo de um modo diferente do que o mundo nos propõe, ou de um modo de pensar que o mundo tem. Mas nós vivemos nesse mundo, temos que ser como que o mundo é. Não é bem assim. Eu não sou palhaço de ninguém. Eu sei o que é a vida, eu sei o que é a dignidade da minha vida, eu sei o que é valor e primo por estas coisas. E Deus nunca deixou de dar aos seus filhos e às suas filhas os valores da pessoa humana e a sua dignidade. E é aí que o apóstolo, falando da comunidade de Coríntios, que era uma comunidade
de portuária, tinha acho que 2 portos em Coríntios, e 500.000 pessoas habitavam a cidade, onde a maioria deles eram escravos, e os marinheiros que vinham do mar, né, com navios, passavam dias no mar, voltavam, eles queriam diversão. E qual é a diversão mais fácil para eles, né? Além de comer e beber e de se prostituir. Tinha até um templo da deusa Afrodite lá, a deusa do amor, né? Para eles se divertirem. Ali havia todas as possibilidades possíveis que você possa imaginar para as pessoas se divertirem. E as pessoas acham que se divertir é ter prazer. E o corpo é que é ferido nesse sentido. Por isso que o apóstolo vai dizer, o corpo não é para a imoralidade. A moralidade é aquela conduta, aquela orientação de vida que leva as pessoas a terem comportamentos sadios, bons, e que promove a dignidade do outro e respeita a dignidade do outro e a sua própria dignidade. Se moral fosse mal, ela já não existiria. Mas a moral é aquela que nos disciplina, nos educa, nos põe limite nas coisas. Não impede, mas nos orienta. E o apóstolo está nesse sentido orientando, dizendo que porque a comunidade cristã vivia no meio daquele ambiente, eles achavam que eles podiam também, né, viver como os outros vivem. Como muitos católicos cristãos acham que tem que viver como o mundo vive, pensar como o mundo pensa, fazer o que o mundo faz. E não é bem assim, porque você tem um selo de batismo que te configura a Cristo, que te une a Cristo. Se você não teve consciência até hoje, começa a ter a partir de agora. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. E ele continua, porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem se adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. E aí está o porquê nós não devemos ser imorais. Nós não podemos dar vazão a todos os sentidos do nosso corpo, né? Numa busca de prazer da sexualidade desenfreada. Meus irmãos, não estou dizendo contra a sexualidade, que ela é linda, maravilhosa. Deus deu a nós, homens e mulheres, mas nos deu ela com equilíbrio, e não com exagero, e não com tudo pode. E o apóstolo continua, quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Se eu não me conduzo pela verdadeira moral, eu ajo contrário a ela. Tudo me é permitido, né? Diz o apóstolo Paulo, até eles que diziam essa frase, mas ele diz, nem tudo convém. Por que não convém? Porque fere essa unidade que nós temos com Cristo. Então, quando nós recebemos o santo batismo, quando nós recebemos a sagrada Eucaristia, quando nós recebemos o crisma, quando nós recebemos os sacramentos, nós estamos ligados a Cristo e nós pertencemos a Ele. Fugir da imoralidade, em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer, fica fora do corpo, mas o fornicador, quer dizer, aquele que se arde de desejo, por comida, por bebida, por sexo, por droga, por qualquer outra coisa, é um fornicador. Quer dizer, aquele que se arde de desejo para aquilo, como se aquilo fosse o fim da sua vida, né? A realização da sua vida, e não, é a sua condenação. Peca contra o próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. Você é batizado? Batizada? Você é templo do Espírito Santo. Você não existe para a imoralidade, mas sim para a moralidade. E portanto ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos, de fato fostes comprado e por preço muito alto. Então glorificai a Deus com o vosso corpo.
Nós, cristãos católicos, devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, porque nós nos unimos a Ele. Não pertencemos mais a nós. Ele nos resgatou a um preço altíssimo, que eu gostaria que vocês meditassem muito sobre isso, para dar valor à sua vida, para dar dignidade à sua pessoa e para a sua vida ter sentido e ter gosto pelas coisas de Deus e não pelas coisas do mundo. O salmista nos convida a agir como Jesus agiu, como a Virgem Maria agiu, como Samuel agiu. Eis que vem o Senhor, com prazer fazer a vossa vontade.